Olá, eu vou estar falando um pouco mais sobre a epiderme e a camada córnea. A epiderme ela seria essa região, ela é a região mais superficial da pele no qual nós aplicamos hidratantes, por exemplo. Ela é constituída por 5 camadas, sendo a camada basal, camada espinhosa, granulosa, lúcida e córnea. O que vai diferenciar essas camadas são o estágio de vida das células na pele. Quando as células elas estão na primeira camada, ou seja, na camada mais profunda, elas estão novas e recém-formadas. À medida que elas vão subindo para a superfície, elas vão se tornando mais velhas, achatadas e formando uma espécie de escama, até que finalmente ela chegue na superfície, que vai ser onde elas vão formar o extrato córneo. Então, nesse estágio do extrato córneo, elas já vão estar mortas e vão constituir uma película de proteção da pele. O estágio de renovação celular, ele ocorre de 15 a 30 dias, depende da idade da pessoa. E este processo ele vai se tornando mais lento de acordo com a idade, então é por isso que nós vamos notar a pele mais envelhecida, com formação de rugas e flacidez. A primeira camada, então, é a camada mais profunda da epiderme, que vai ser denominada como camada basal. E é nela que as células nascem e onde ela se divide em um processo de multiplicação celular, em que uma célula antiga dá origem a uma nova célula e essa camada é responsável pela constante renovação celular. Na camada basal existe uma célula também muito importante para a nossa proteção. Ela é chamada de melanócito. Ela é responsável por produzir um pigmento chamado melanina, responsável por dar a cor à pele. Na terceira camada, nós vamos ter a camada que é chamada de granulosa. Nessa camada, as células elas já estão bem mais achatadas e aqui que são produzidas uma substância que forma uma barreira de proteção impermeável na pele. E isso faz com que toda a água que está internamente na pele não seja evaporada. E também a água que está no meio externo, ela não seja absorvida pela pele. A quarta camada, ela é quando a gente já está mais velhinhos e também não temos tanta energia. Então, as células aqui já não vão possuir mais núcleo, então vão possuir só um formato de escamas que vão ser envoltas de queratina. E aqui que começa a se formar uma fina camada compacta que vai fazer uma proteção da pele, que é chamada de manto hidrolipídico ou hidratação natural da pele. A camada córnea é a camada mais superficial e é composta de células mortas. O alto conteúdo lipídico forma uma barreira para a retenção de água e resistência. Essa camada fornece 98% de habilidade de retenção de água da epiderme. A membrana plasmática se torna grossa devido à deposição e ligação cruzada de proteína, como a involucrina, ao longo da superfície interna para formar o envelope córneo. Essas células, apesar de não possuírem núcleo, são ricas em filamentos de queratina. A camada córnea, por sua vez, é subdividida em três subcamadas. Capa descamativa de Ranvier. Neste nível, as células perdem sua coesão e se liberam para o exterior, produzindo o fenômeno de descamação. Capa compacta, que denomina-se deste modo por oposição à capa descamativa. Nela, as células encontram-se intimamente soldadas, formando uma massa compacta. Capa brilhante, ou capa lúcida. Essa capa é somente observada nas palmas e plantas dos pés. A cada 4 semanas, a epiderme é renovada em um processo que denominamos renovação celular. Durante este processo, as camadas mais externas da epiderme, com células totalmente queratinizadas, descamam e são eliminadas. Essa camada eliminada de epiderme constantemente é chamada de camada córnea ou extrato córneo.
A coesão entre suas células amortece os traumas mecânicos de estiramentos e beliscões e a entrada de produtos pela impermeabilidade da queratina. Peeling superficial. O procedimento compreende o uso de ácidos como, por exemplo, ácido hialurônico e ácido glicólico de baixa concentração, e também o uso de aparelhos. Tem o objetivo de retirar a camada mais superficial da pele com discreta ou nenhuma descamação visível, atuando apenas na camada córnea e estimulando a formação de colágeno na pele. Melhora a hidratação da pele, clareia levemente o tom. Com a frequência e a indicação correta, pode auxiliar na melhora das rugas superficiais, secar espinhas, acelerar a resposta da pele ao tratamento com cremes e a melhora de manchas mais rápidas. Olá, eu irei falar sobre a derme. A derme é uma camada posicionada logo abaixo da camada basal. Nela encontramos as fibras de colagênio e a elastina, o folículo piloso e as glândulas sebáceas. A derme tem a função de levar os nutrientes para a epiderme, já que nessa camada estão presentes os vasos sanguíneos. A fibra, ela tem a função de sustentar a nossa pele. Elas são as estruturas que seguram a pele e as mantêm firme e lisa. O folículo piloso é o casulo do nosso pelo, é onde ele nasce e cresce. E também está localizado os nervos. O extrato córneo é constituído por células mortas, ricas em queratinas. Suas células são muito achatadas. Ele lembra escamas, por estar em constante escamação. Ela funciona também como uma barreira contra patogênios e agentes químicos. Sua espessura pode variar, sendo maior nas mãos e nos pés, que são partes que sofrem o atrito e o peso. A camada basal é a camada profunda da epiderme. É nelas que as células nascem, a célula antiga dá origem à célula nova. Essa camada é responsável pela constante renovação da pele. Na camada basal também está o melanocito, que é responsável pela melanina, que é responsável pela cor da pele. A melanina protege as células dos danos provocados pelo sol. O tecido subcutâneo, também denominado a epiderme, é uma camada de tecido adiposo na derme profunda. Ele aumenta a mobilidade da pele, isola termicamente o corpo e age como absorvedor de choques mecânicos. Ele é como uma fonte de energia para a pele. A hipoderme é repleta de nervos subcutâneos e vasos sanguíneos e linfáticos. A pele de uma pessoa saudável renova-se mais ou menos a 28 dias. A pele é o maior e mais pesado órgão do corpo humano. Ele pesa 2 vezes mais do que um cérebro. Oi, eu vou falar um pouquinho sobre as unhas, os pelos, as sobrancelhas, cílios, cabelos, o folículo piloso e o músculo eretor do pelo. Bom, os pelos, as unhas, assim como as mamas, são considerados anexos da nossa pele. Vou falar um pouquinho sobre o pelo. Bom, o pelo ele é muito caracterizado em nós, né? Ele está praticamente em todo o nosso corpo, menos na planta do pé e também na palma da mão. E a função principal do pelo, ele é proteger as áreas onde se tem orifícios, como nossos olhos, como nossos ouvidos, as nossas orelhas e as regiões genitais. Além disso, por exemplo, a nossa sobrancelha, ela protege nossos olhos contra sujeirinhas para cair nos nossos olhos, contra também a radiação solar, os raios solares. Os nossos cílios, por exemplo, ele protege nossos olhos de poluentes do ar. Além disso também, os pelos na nossa pele, ele protege também da incidência de raios solares, como eu falei. E ele também ajuda a diminuir o impacto das dobrinhas do nosso corpo. Também ele ajuda a aumentar o sentido do nosso tato. Agora eu vou falar mais especificamente das partes do pelo. Bom,
a parte do pelo, vamos lá. Essa parte aqui é a haste, que ela está na superfície da pele, aqui na epiderme. Temos também a raiz, que é essa parte aqui mais voltada aqui no folículo piloso, que é um tubo da epiderme, ou também uma tela subcutânea. Essa seria aqui então o folículo piloso, a haste e a raiz do pelo. Também aqui na parte mais, na base dele, que é mais dilatada, a gente tem o bulbo piloso. Aqui a gente também percebe a presença dessa glândula, que é a glândula sebácea. Aqui a gente tem o músculo eretor do pelo. Esse músculo, quando ele contrai, o nosso pelo fica ereto. Quando a gente, por exemplo, costuma falar que fica arrepiado. É isso que está acontecendo, o músculo está contraindo e o pelo está ficando ereto. Então essa é uma curiosidade que a gente tem, que a gente está falando. Quando a gente recebe um estímulo na nossa pele, esse músculo ali contrai, fazendo com que o pelo fique ereto, sendo o músculo eretor. Aqui a gente também tem os ductos que se abrem das glândulas sebáceas, como eu disse. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns tipos de pelo. Nós temos aquele pelo chamado de lanuge, que é aquele pelo mais fininho, aquele pelo mais suave, sem muito pigmento, mais macio, onde o seu folículo piloso é mais raso, não tem muita raiz. E ele é muito encontrado na nossa face, no nosso nariz, nas nossas orelhas. Temos também outro tipo de pelo, que é o terminal, que já é o pelo grosso, o pelo com raiz, com o folículo piloso mais profundo, e ele já é mais pigmentado. A gente encontra no nosso couro cabeludo, nos nossos cabelos, encontramos nas axilas e nas regiões também pubianas. 3. Eu vou falar um pouquinho das unhas. O que é as unhas? As unhas são placas curvas queratinizadas, dispostas na superfície dorsal das falanges distais, com a função de protetora. Ela protege aqui as pequenas nervações que temos aqui na pontinha do dedo. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a parte da unha, no caso. Bom, aqui a gente tem uma imagem, um corte sagital da unha de um dedo de uma mão. Aqui a gente pode ver o corpo, que é a parte distal exposta, que a gente consegue ver. Aqui a gente pode ver a raiz, que já é a parte proximal oculta. Ela é coberta por uma prega da camada córnea da epiderme, também que é chamada de matriz, pode ser tanto raiz ou matriz. Bom, a unha, ela está aqui repousando sobre o leito ungueal, que ele é muito vascularizado e inervado. Uma curiosidade muito interessante é que a unha ela sempre está em crescimento, né? Mas porque ela sempre está nesse constante crescimento? Isso tudo é graças a um processo de proliferação e diferenciação das células epiteliais da raiz da unha, que gradualmente ela se queratiniza para formar assim então a placa córnea. Eu vou falar sobre a glândula sudorípara e a glândula sebácea. A glândula sudorípara é essa daqui, e elas são glândulas que produzem suor, e sua função importante é regular a temperatura do corpo e eliminar substâncias tóxicas. São glândulas tubulares enroladas derivadas das camadas exteriores da pele, mas se estende até a camada interna. Uma curiosidade da glândula sudorípara: estão distribuídas em todo o corpo, com exceção dos lábios, clítoris e pequenos lábios nas mulheres e glande prepúcio nos homens. Estima-se também que a cada polegada quadrada da pele existam cerca de 625 glândulas sudoríparas. E existem dois tipos também, as glândulas éclinas e apócrinas. E essa parte aqui, esse fio aqui, é o ducto excretor que atravessa a derme. E essa parte aqui é a parte secretora da derme. Agora eu vou falar sobre a glândula sebácea, que são essas aqui. Elas são o sebo. São glândulas que estão localizadas na derme, estão anexas aos pelos.
Elas produzem uma secreção denominada sebo e é rica em lipídios, triglicerídeos, ácidos graxos e o colesterol. Essa substância garante a lubrificação da pele e evita o ressecamento e impede também a perda excessiva de água. Uma curiosidade dela é que ela está presente em todo o nosso corpo, menos na palma da mão e nos pés e no dorso do pé. Na síntese de sebo, tende a diminuir em mulheres após a menopausa. Agora eu vou falar sobre as terminações nervosas de temperatura. São receptores térmicos de frio, são formados por uma fibra nervosa cuja terminação possui uma forma de clava, situa-se nas regiões limítrofes da pele com as membranas mucosas. São encontradas ao redor dos lábios e das genitais. Doenças que podem fazer você perder o sentido do tato. A lepra é uma doença infecciosa crônica e curável que causa, sobretudo, lesões da pele e danos aos nervos, ou seja, podem afetar o sentido do tato. Micose, uma doença em que os fungos podem ultrapassar a camada da pele e causar uma infecção local que pode se espalhar para tecidos, ossos, órgãos ou afetar todo o corpo. Portanto, pode também afetar o tato. Eu vou falar sobre as terminações nervosas. Aqui são localizadas as terminações nervosas livres. As terminações nervosas livres, como os receptores de dor, causam estímulos mecânicos, térmicos, químicos, especialmente dolorosos. O sentido do tato é o primeiro sentido a se desenvolver no homem, é importantíssimo para o crescimento, desenvolvimento e aprendizado. Além disso, o tato é o único sentido que se conserva atento no período em que o indivíduo está dormindo. Pessoas desprovidas de visão conseguem redigir e ler textos, números e notas musicais com os dedos graças à grande quantidade de receptores tatais existentes nas pontas dos dedos. Bom, eu irei falar sobre o corpúsculo de Pacini, ou também conhecido como corpúsculo laminar, que é um mecanorreceptor que se encontra no tecido conjuntivo, tanto na derme como nas vísceras, tendões e articulações. Como podemos ver, esse aqui é o corpúsculo de Pacini. Neste caso, ele executa também ações relacionadas com a procepção. São formados por uma série de delgadas lâminas concêntricas, à semelhança de uma cebola. Como podemos ver aqui, é bem parecido com uma cebola por possuir várias camadas no centro dele. Aqui nós temos a membrana dele, e aqui nós temos as camadinhas e aqui o centro. No centro do corpúsculo há uma terminação nervosa amielínica. Como eu havia dito, esse aqui é o centro do corpúsculo. O corpúsculo ele é envolvido por uma camada de tecido conjuntivo, que no caso é essa camada aqui. Essa camada é o tecido conjuntivo dele. Que no caso, o tecido conjuntivo, só para poder enfatizar aqui, o tecido conjuntivo é um tecido de conexão composto de grande quantidade de matriz extracelular, células e fibras. Uma curiosidade, existem corpúsculos de Pacini principalmente na polpa dos dedos, mas também ao longo dos nervos, nas membranas interósseas, no perimício dos músculos, no mesentério e no mesoncolo. Aqui, como vocês podem ver, aqui está localizado o corpúsculo de Pacini. E também, como uma doença que pode ocorrer no tato, no caso que é o assunto que estamos abordando, é a micose, que a micose é uma doença com fungos que pode ultrapassar a camada da pele e causar uma infecção no local, que pode se espalhar para os tecidos ósseos e os órgãos e pode afetar todo o corpo, portanto, também pode afetar o nosso tato. Olá, eu vou falar sobre a região palmo-plantar. Ela tem uma pequena peculiaridade em relação à constituição da epiderme. Aqui nós podemos perceber 5 camadas. Essa penúltima camada aqui é a camada lúcida. Ela fica abaixo da camada córnea
e ela é composta por queratinócitos já mortos. A diferença dela, da camada lúcida, para a camada córnea é que os queratinócitos da camada lúcida são um pouco mais volumosos. Outra coisa interessante a se reparar nisso aqui é que essa peça apresenta um erro, porque ela possui as 5 camadas, representando ou uma planta da mão, ou uma planta do pé, ou uma palma de mão, porém ela também possui pelos, coisa que não está presente nessas estruturas. E algo interessante a se ressaltar é que a sensibilidade que nós temos na palma das mãos e a importância que ela tem no tato é tão maior do que nas outras partes do corpo, que se nós fôssemos desenhar uma imagem mental de nós mesmos, utilizando apenas a nossa percepção sensorial, iríamos ter como resultado um humanoide que ficou conhecido como homúnculo de Penrose.